Os 7 céus. Você já ouviu falar que a Bíblia fala que tem 3 céus, ou que ela possui 7 céus, ou ainda 10 céus? Bom, o apóstolo Paulo ele vai falar que ele conhece um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi ao 3º céu. Então, dentro da língua portuguesa, nós podemos confirmar que o 3º céu, ele de fato existe. Mas como provar que existem 7 céus? É isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Bom, então vamos aqui falar sobre os 7 céus. Para iniciar, eu vou falar aqui o nome do céu em hebraico. Por que eu vou falar em hebraico? Porque todos os 7 céus, eles são listados no Tanar. Caso você não saiba o que é Tanar, eu vou deixar aqui explicando melhor aqui um card passando aqui em cima. Mas, já adiantando aqui, é aquilo que, de forma errônea, é chamado de Antigo Testamento. Por que eu digo de forma errônea? Também vou deixar um card passando aqui. Então, eu vou falar o nome do céu em hebraico. No português será sempre traduzido para céu. Eu vou falar aqui o texto bíblico onde ele se encontra e eu vou citar aqui um texto talmúdico, um texto da Guemará. Então vamos aqui ao primeiro céu. O primeiro céu, ele é chamado de Arafel ou ainda de Vilon. Vilon, mais comumente chamado de Vilon. Qual é este céu? Este céu, o Vilon, ele é o céu que compõe o mundo em que vivemos. Então, é o céu que nós podemos contemplar, que nós podemos visualizar. E onde está este céu dentro das Escrituras? No livro de Iov, no livro de Jó, no capítulo 22 e versículo 12, está listado esse céu dizendo assim: porventura, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura! Aqui, a palavra utilizada para céu, no hebraico, é a palavra Arafel. Eu coloquei aqui escrito o versículo também em hebraico. Caso você ainda não conheça, eu vou também deixar aqui na descrição desse vídeo. Caso você não saiba o hebraico, não consiga ler, eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui um link onde você pode ser alfabetizado, participar de um curso de alfabetização no hebraico bíblico. E esse primeiro céu é o céu que nós vemos, é o céu que nós podemos contemplar. E existe um texto talmúdico, existe um texto na Guemará que vai falar sobre o Vilon. O texto diz assim: Vilon, cortina, é o firmamento que não contém nada, mas entra pela manhã e parte à noite, e renova diariamente o ato da criação. Como se diz, quem estende os céus como uma cortina, Vilon, e os esconde como uma tenda para habitar, é o texto que se encontra no livro do profeta Yeshayahu, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40 e no versículo 22. Vamos agora ao segundo céu. O segundo céu, ele é chamado de Raquia. Raquia. Esse céu é onde se localizam os planetas, as estrelas, o espaço sideral. Raquia é este céu, é o segundo céu
que pode ser também visualizado, né? À noite nós olhamos para o céu, vemos as estrelas, vemos a lua, vemos raquia. Conseguimos, então, contemplar o segundo céu. E onde está esse céu nas Escrituras? No livro de Gênesis, livro de Bereshit, no capítulo 1 e versículo 17. E os colocou no firmamento 2 céus para alumiarem a terra. E a palavra céus aqui no hebraico é a palavra raquia. Raquia. Bom, dentro da Guemará, nós também vamos encontrar um texto falando sobre este céu. E o texto da Guemará diz assim: raquia, firmamento, é aquele em que o sol, a lua, as estrelas e os signos do zodíaco são fixados. Como se diz, e Deus os colocou no firmamento, raquia, do céu. Gênesis, Bereshit, capítulo 1 e versículo 17. Bom, esses dois primeiros céus, eles podem ser visualizados de forma natural, de forma humana, de forma material. A partir agora do terceiro céu, entramos no mundo espiritual e só pode ser visto dentro do mundo espiritual. Do mundo material é impossível contemplar, enxergar do terceiro até o sétimo céu. O terceiro céu, ele é chamado de Shehakim. Este terceiro céu é onde se encontra o Gan Eden, mas também é onde se encontra o Gehenna. Os que partiram com Mashiach estão no Gan Eden, porém, os que partiram sem Mashiach estão no Gehenna. Foi deste céu que o Eterno, foi do Shehakim, que o Eterno enviou o maná para o seu povo no deserto. E o texto bíblico que fala sobre esse céu é o texto que se encontra no Sefer Tehillim, no livro dos Salmos, no número 78, versos 23 a 25, que diz assim: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. E este texto está dentro do hebraico, no versículo 23, exatamente escrito Shehakim. Shehakim. Então, está aí o texto também em hebraico, localizando o terceiro céu dentro das Escrituras. Mas a Guemará também vai nos trazer um texto falando sobre o terceiro céu. E qual é o texto? Diz assim o texto da Guemará: Shehakim, alturas, é aquele em que os moinhos ficam e moem o maná para os justos, como é declarado. E ele ordenou as alturas, Shehakim, acima, e abriu as portas do céu, e fez chover sobre eles o maná como mantimento, e deu-lhes do trigo do céu, conforme está em Salmos 78, 23 e 24. Temos agora o quarto céu, que é chamado de Zevul. Zevul. Zevul é o lugar onde se encontra a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém. No livro do Apocalipse, de Rit-Galut, diz assim, capítulo 21, versículos 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra.
Na verdade, não existe aqui, é uma tradução errônea, porque a tradução grega aqui seria: e vi um céu e uma terra renovados, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E eu, Yohanan, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Mas também nós temos o texto que se encontra no livro do Navi Yeshayahu, no livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 15, que diz assim: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. E dentro desse texto encontramos a palavra Zevul. Mas o que a Guemará, ela nos fala sobre esse texto? A Guemará diz assim: Zevul, morada, é a localização da Jerusalém celestial e do templo celestial. Ali, o altar celestial é construído e o anjo Michael, o anjo Miguel, o grande ministro, está de pé e sacrifica uma oferenda sobre ela, como está declarado: eu certamente construí uma casa de Zevul para você, um lugar para você habitar para sempre. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 13. E de onde derivamos que Zevul é chamado de céu, como está escrito: olhe para baixo do céu e veja, de sua morada santa e gloriosa. Zevul, Yeshayahu, Isaías 63, 15. Vamos então agora para o quinto céu. O quinto céu é chamado de Maon. Maon. O Maon, ele é o lugar dos guardiões da glória do Eterno, da glória de Deus, dos queruvim, ou, como é traduzido no português, dos querubim, né? Dos querubins, mas na verdade é queruvim, porque já é uma palavra que está no plural. E o singular dessa palavra de querubim é queruv, queruv. Então, vamos encontrar um texto dentro das Escrituras que nos trazem esse céu. Olha o que está escrito no livro de Devarim, no Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 15. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. A palavra usada aqui é mi-maon, ou seja, desde Maon, desde a tua santa habitação, porque está aqui mi-maon kadoshecha, ou seja, desde a tua santa habitação, ou seja, Maon. E o texto da Guemará, ele diz assim: Maon, habitação, é onde há grupos de anjos ministradores que recitam cânticos à noite e se calam durante o dia por respeito a Israel, por respeito a Israel, para não competir com seus cânticos. Como está dito, de dia o Senhor ordenará a sua benignidade, e de noite o seu cântico está comigo. Conforme Sefer Tehillim, livro dos Salmos 42,
9, indicando que o Cântico dos Anjos está com Deus apenas à noite, segundo o texto da Guemará. Vamos então ao sexto céu. O sexto céu é chamado de Mahon. E este céu é o lugar onde os anjos caídos habitam. Mas não só os anjos caídos habitam no Mahon, mas também é o lugar onde os anjos de Deus estão preparados para nos defender. E onde está uma referência bíblica para este céu? Está no livro de 1 Reis, Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, que diz assim: Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. E o texto da Guemará diz assim: Mahon, morada, é onde há depósitos de neve e depósitos de granizo, e a câmara superior de orvalhos nocivos, e a câmara superior de gotas, e a sala de tempestades e tempestades, e a caverna de névoa, e as portas de tudo isso são feitas de fogo. Como sabemos que existem depósitos para coisas más? Pois é declarado: o Senhor abrirá para você o seu bom depósito, os céus. Deuteronômio 28:12, Mahon, o que indica a existência de um depósito que contém o oposto do bem. Esse é o texto da Guemará. E o último céu, ou seja, o sétimo céu, é chamado de Aravot. Aravot, e é o lugar onde se encontra nada mais, nada menos do que o trono do Altíssimo, do que o trono de Deus. E onde nós encontramos isso? Encontramos no Sefer Tehillim, no livro de Salmos, capítulo 68, e nas versões em português está no versículo 4, nas versões em hebraico está no verso 5, mas é o mesmo verso, só existe aí uma diferença. Em português está no 4, em hebraico está no 5. E diz assim o texto: Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. E aqui está o nome Aravot. E o que nos diz a Guemará? A Guemará, ela fala assim: Aravot, céus, é o firmamento que contém a justiça. Justiça! Justiça! Ou seja, caridade. Os tesouros da vida, os tesouros da paz, os tesouros de bênção, as almas dos justos, os espíritos e almas que serão criados, e o orvalho que o santo, bendito seja, usará para ressuscitar os mortos. A Guemará prova esta afirmação: justiça e justiça são encontradas no céu. Como está escrito, justiça e justiça são o fundamento do teu trono, conforme Salmos, capítulo 89 e versículo 15. Justiça, como está escrito, e ele vestiu a justiça como armadura, conforme Isaías 59, 17. Os tesouros da vida, como está escrito, pois em ti está a fonte da vida, conforme Salmos 36, 10. E os tesouros
da paz são encontrados no céu, como está escrito: e chamou-lhe o Senhor da paz, conforme Juízes 6:24, implicando que a paz é o nome de Deus e, portanto, é encontrada perto dele, e os tesouros de bênção, como está escrito: e ele receberá uma bênção do Senhor, conforme Salmos 24:5. Portanto, temos aqui o nome dos 7 céus e a sua localização dentro do Tanar. Amém? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Deixe já o seu like nesse vídeo, que o Eterno abençoe a tua vida. Shalom, shalom. Ulechitraot.